Hoje nós vamos dar continuidade à nossa exposição, à nossa série Aos Pés da Cruz. E o tema dessa noite é 8 verdades reveladas na cruz de Cristo. E para justificar essas 8 verdades reveladas na cruz, eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 22 até o verso 32, ok? Marcos, capítulo 15, verso 22 até o 32. Se houver alguém ao seu lado que não tem a palavra de Deus, compartilhe com ele. Após a leitura estaremos orando e permaneça com o texto aberto, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então, o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe a sua acusação, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que dizia: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Vamos orar ao Senhor? Permaneça com o texto aberto e oremos a Deus. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, por tua graça nessa noite. Mais uma vez, mais um domingo, ó Deus, adorando ao Senhor, buscando a tua presença, tomando conhecimento dos teus conselhos, tomando conhecimento, ó Pai, daquilo que o Senhor pretende que pratiquemos e que vivemos. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, fala conosco mais uma vez nessa noite. Ilumina as nossas mentes para compreendermos a tua palavra. Ó Deus, vem ao encontro das nossas necessidades. Traz uma palavra que possa nos sustentar de fato, nos alimenta com o pão da vida e com a água, ó Deus, que provém da fonte que nos conduz à vida eterna. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, indiscutivelmente, a cruz de Cristo é um símbolo, ou é o símbolo maior do cristianismo. Desde os tempos mais remotos do cristianismo, a cruz tem representado a fé dos cristãos. De fato, irmãos, não pode haver cristianismo sem Cristo, assim como não há Cristo sem cruz. São coisas que estão intimamente ligadas. Não há cristianismo sem Cristo, assim como não há o Cristo sem a cruz. Porque a cruz era o plano de Deus, para que o seu Filho promovesse a salvação e a libertação de pecadores. O evangelista Marcos, a partir da crucificação de Cristo, ele apresenta verdades bíblicas, verdades teológicas, que revela que a crucificação foi muito mais que a morte de um homem. O texto que lemos revela que na compreensão do evangelista Marcos, a crucificação não foi apenas a morte de um homem. Foi muito mais do que isso. Foi a morte do Filho de Deus para a salvação de pecadores.
A cruz de Cristo, irmãos, à luz do Evangelho de Marcos, nos revelam 8 verdades. 8 verdades que devemos compreender a fim de aplicar às nossas vidas. 8 verdades que são relevantes para compreendermos os planos de Deus, relevantes para compreendermos o que Deus promoveu em nossa vida através da crucificação. E eu quero que você compreenda, através dessa série de mensagens, que a crucificação é mais do que uma compreensão do símbolo, é mais do que a compreensão de um crucifixo, grudado na parede, pendurado no pescoço. Quando nós falamos de cruz, nós damos um significado a isso. Nós entregamos ou compreendemos que por trás do instrumento cruz, um rude instrumento de tortura romana, através de uma morte que de fato aconteceu, havia implicações teológicas, havia um plano de Deus sendo executado. Eu quero lhe convidar essa noite a compreender essas verdades comigo. Primeira delas, a cruz de Cristo revela que a morte de Jesus foi para que se cumprisse a vontade de Deus. Parece contraditório, irmãos, o Pai cumprir a sua vontade na morte do Filho. Mas o que é em comum a nós, seres humanos, foi exatamente o que Deus fez a fim de cumprir a sua vontade. Ele conduz o seu Filho à morte. E Marcos revela todo o plano articulado pelos seres humanos, romanos e judeus, a fim de tirar a vida de Jesus. Contudo, o texto deixa claro que a morte do Messias, a morte de Jesus, era da vontade do próprio Deus. Apesar de ter havido um complô romano, uma conspiração judaica, a fim de tirar a vida de Jesus, na realidade, irmãos, a morte era um plano, era da vontade do próprio Deus. Acompanhe Marcos capítulo 14, verso 16. Marcos capítulo 14, verso 16 diz assim: Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Capítulo 14, verso 36. A Páscoa, irmãos, estava preparada, porque era da vontade de Deus que o Filho morresse. Perdão, li o verso 16. Eu quero lhe chamar agora a atenção ao 36, desculpa. Diz assim: E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. A Páscoa estava preparada e eles comemoraram a Páscoa, e Jesus era o Cordeiro Pascual, ele era a refeição principal. Pouco mais à frente ele está no Getsêmani, no jardim da agonia, lamentando, chorando, sofrendo a morte que se aproxima, a ira de Deus que seria derramada sobre ele, mas ele entende que tudo aquilo era da vontade do Pai. Naquele momento, irmão, Jesus estava orando, mas ele estava orando em busca da vontade do Pai, e a vontade do Pai era a sua morte. De fato, irmãos, isso aqui é chocante, mas é através da morte de Jesus que Deus executa o seu plano de salvação. A partir do momento que Deus resolveu que a salvação de pecadores se daria por meio da morte do seu filho, o seu filho deveria morrer. Isaías capítulo 53, verso 10, diz assim: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. A morte de Jesus não só foi um plano elaborado por Deus, mas foi exatamente para que se cumprisse a vontade de Deus e foi do agrado de Deus. Portanto, irmãos, a resposta para a pergunta, quem levou Jesus à morte, é o Pai. O Pai levou o Filho à morte. Os homens, irmãos, não têm poder
Os homens naquele momento não tiveram poder para conduzir Jesus à morte. Ele foi morto porque se entregou nas mãos dos malfeitores, nas mãos dos seus algozes, por obediência e submissão aos planos eternos de Deus. Foi isso que ele falou. A autoridade romana: nenhuma autoridade tem sobre mim, se do alto não te for dada. Portanto, Jesus, ele se entrega à morte. Ele não era um fugitivo com medo de morrer. Em todo momento as pessoas tentavam buscá-lo para lhe matar, e ele saía, ele ia para um outro lugar e dizia: porque ainda não é chegada a minha hora. Mas uma vez que chegou a hora da sua morte, uma vez que chegou o tempo certo, o momento exato determinado por Deus, ele se entrega. Porque se Jesus não se entregasse à morte, ninguém jamais o tocaria. Não adiantaria a traição de Judas, a conspiração judaica, a aquiescência dos romanos, se assim ele não tivesse se entregue à morte, se entregado à morte. Marcos capítulo 8, versículo 31, diz assim: então começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. A morte de Jesus, irmãos, não só foi da vontade de Deus, mas extremamente necessária. Nos planos de Deus, ele deveria enviar seu filho à morte para que tivéssemos vida eterna, e Jesus sabia disso o tempo todo. Ele falou para os seus discípulos que era necessário que fosse preso, sofresse e morresse. Portanto, a cruz de Cristo não revela o fim, mas um começo de uma nova história, o começo de uma nova vida. Um começo, irmãos, de uma nova história, de uma nova vida para aqueles que hão de herdar a eternidade. Para alguns que ali estavam, a crucificação era o fim de Jesus, mas para Cristo e para aqueles que creram na crucificação, creram que Jesus estava morrendo por seus pecados, era o começo de uma nova vida. Quero chamar a sua atenção nessa noite, que a cruz de Cristo e toda a obra dela revelada na sua vida é um começo de uma nova história. É o começo da libertação dos pecados. É o começo de uma vida plena. É o começo do deleite de uma filiação divina. A partir do momento em que você crê no Cristo crucificado, a partir do momento que você crê naquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário, você agora é filho de Deus. Você desfruta da vida de Deus. Você tem os seus pecados perdoados por Deus. Você agora está sendo selado. Você recebe o passaporte para a vida eterna, para estar no céu, que é o destino final daqueles que receberam o Cristo crucificado pela fé. Portanto, irmãos, nosso fim não é aqui, neste mundo de dores, mas no gozo do Pai. E Jesus conquistou isso por sua obediência. Quer desfrutar de vida plena? Quer desfrutar de satisfação espiritual, de prosperidade espiritual? Tem que se curvar diante do crucificado que ressuscitou dos mortos. Mas eu quero lhe chamar a atenção a uma outra lição. Em segundo lugar, a cruz revela que Jesus seguiu para a morte na condição de ungido. E daí eu quero lhe lembrar novamente o registro de Marcos, que expomos na nossa primeira exposição da série. Marcos, quando registra a passagem daquela mulher que unge Jesus com perfume caro na casa de Simão leproso, ele revela que Jesus não só foi ungido para a morte, mas era o ungido separado para a morte. Ele foi escolhido de Deus para a morte. A ideia de ser ungido é a ideia de ser separado, escolhido. Ele foi separado para a morte. Jesus, irmãos, foi o servo sofredor, separado por Deus para receber a penalidade do pecado dos homens, conforme o profeta Isaías.
No capítulo 53 está registrado. Atos capítulo 4, verso 26 diz assim: levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e o seu ungido. A igreja primitiva já acreditava, já cria que Jesus era o ungido de Deus, aquele que foi separado para sofrer a penalidade da morte. Amados irmãos, a morte de Jesus para a salvação de pecadores, entenda uma coisa, não foi um plano elaborado de última hora. Deus já havia separado e ungido um homem perfeito para sofrer a penalidade do pecado. Nós, dentro das nossas limitações, planejamos de última hora ou planejamos errado. Mas o plano de Deus é perfeito, o plano de Deus é certo, Ele nunca erra, Ele nunca se atrasa, Ele nunca se adianta, Ele sempre chega na vida eterna, e com a salvação do seu povo não fora diferente. Ele separa Jesus, Ele unge Jesus, Ele elabora um plano para que o seu filho sofresse a penalidade pelo pecado. Foi um plano elaborado desde sempre na eternidade. Ninguém poderia substituir Jesus na cruz. Ninguém poderia fazer isso, irmãos, porque Ele era o substituto perfeito de homens imperfeitos. Ele era e foi o substituto perfeito de pessoas imperfeitas. Davi, irmãos, foi ungido rei para governar Israel. Jesus foi o rei ungido para dar a sua vida por suas ovelhas e governar sobre elas. No passado, Davi foi ungido rei, mas Jesus foi o rei ungido para dar vida aos seus súditos. Eu quero lhe recordar, João capítulo 10, verso 11, quando ele resiste às palavras de Jesus, e Jesus diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E daí, irmãos, o cuidado e o amor de Deus é revelado na morte de Jesus. Ele deu a sua vida por suas ovelhas. E a pergunta aqui é: quem teria esse amor para manifestar por nós? Quem teria esse amor para ministrar sobre pecadores? Quem teria esse amor para ministrar sobre mentirosos? Quem teria esse amor para ministrar sobre arrogantes, sobre soberbos, sobre prostitutos, sobre viciados? Quem teria esse amor para ministrar sobre rebeldes, sobre desobedientes? Quem teria esse amor para ministrar sobre pessoas repugnantes? A não ser o próprio Deus. A não ser o próprio Deus, que ama incondicionalmente. A não ser o próprio Deus, que nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, a fim de dar, detalhe, a salvação às suas ovelhas, a um povo escolhido desde a eternidade, a um grupo de rebeldes que Ele resolveu livremente amar. Você foi alvo do amor de Deus, e um amor que você não merecia, que eu não merecia, mas mesmo assim Ele resolveu amar. Quem teria essa capacidade? Como diz uma canção muito antiga, porém muito bela, se esse amor não for real, ou se isso não for amor, o céu não é real. Há uma terceira lição aqui. A cruz revela a infidelidade dos homens e a fidelidade de Cristo. Perceba que Marcos coloca a profecia do fracasso dos discípulos imediatamente antes da história do Getsêmani. E aí ele estabelece um contraste entre a infidelidade das pessoas e a fidelidade de Jesus. Fidelidade que lhe custou um preço terrível, lhe custou a própria cruz, a própria vida na cruz. Eu quero lhe convidar à leitura desse texto, capítulo 14, verso 26. Nós temos aqui no capítulo 14, verso 26, o registro
capítulo 14, verso 26. Acompanhe comigo. Nós faremos a leitura até o verso 31. Deixa eu só me situar aqui, irmão, só um momento. Verso 26, diz assim: Disse-lhe Jesus: Todos vós esta noite escandalizareis em mim, porque está escrito, verso 27, ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão, mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse, com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Jesus disse que os seus discípulos iriam traí-lo. Mas Pedro toma a dianteira como lhe era de costume e diz: Senhor, ainda que sejamos lançados à morte, nós não te abandonaremos. E Jesus diz: você vai me negar. E todos diziam a mesma coisa: nós não te negaremos. Marcos, irmãos, 14, verso 36, agora apresenta Jesus com uma postura totalmente diferente, uma postura de fidelidade. E daí ele está disposto a obedecer fielmente a Deus, mesmo que isso implique em sua morte. Verso 36. Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Perceba que de maneira proposital Marcos apresenta a infidelidade dos discípulos e em seguida a fidelidade de Jesus aos planos de Deus. Há um contraste aqui: infidelidade dos homens, fidelidade de Cristo. Desobediência dos homens, covardia dos homens, obediência e coragem de Jesus em cumprir o plano de Deus. Paulo escreve em Filipenses capítulo 2, verso 8: e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, irmãos, ele foi obediente. Nós tínhamos, portanto, na cruz do Calvário, um homem fiel, um homem obediente aos propósitos de Deus. A fidelidade de Cristo aos propósitos de Deus revela a nossa incapacidade de salvar a nós mesmos. Como que desobedientes poderiam salvar a si mesmos? Como que pessoas infiéis poderiam salvar a si mesmo? Portanto, irmãos, a desobediência dos discípulos é a declaração de nossa insuficiência. Se fomos salvos ou se somos salvos, é porque Jesus foi extremamente fiel aos planos de Deus. Portanto, nós temos na cruz um obediente salvando desobedientes. Nós temos um homem fiel salvando os infiéis. Nós temos na cruz do Calvário um santo salvando pecadores miseráveis distantes da glória de Deus. A cruz de Cristo e a fidelidade dele revela a nossa insuficiência de salvar nós mesmos. É um golpe, irmãos, fatal na nossa arrogância. É um golpe fatal na nossa autossuficiência. Naquele momento que nós achamos que podemos tudo, quando na realidade nós não podemos exatamente nada, muito menos determinar o nosso futuro eterno, porque somos infiéis. Mas a fidelidade de Cristo, aplicada à nossa vida, nos conduz à vida eterna.
Aqueles discípulos ali, irmãos, é o retrato exato de toda a humanidade. Que em dado momento bate no peito e diz, eu creio. Mas na verdade, quando as dificuldades se aproximam, negam a Cristo e sua fé. Mas há uma quarta lição. É que a cruz de Cristo revela a realeza de Cristo. Em toda a narrativa do Evangelho de Marcos, há certa ênfase no tema da realeza de Jesus, na apresentação do servo, do rei sofredor. Marcos escreve para os cristãos em Roma e deixa claro para os seus leitores quem é o verdadeiro soberano sobre todos. E na compreensão do evangelista Marcos, Jesus é o grande rei e não César. Observe comigo Marcos capítulo 15, abra o texto. Observe o verso 2. Pilatos o interrogou, tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus, tu o dizes. Observe o verso 9. E Pilatos lhes respondeu, dizendo, queres que vos solte o rei dos judeus? Verso 12 agora. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez, que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? Verso 17 agora e o 18. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça e começaram a saudá-lo, dizendo, salve, rei dos judeus. Verso 26 agora. E por cima dele estava escrita a sua acusação, o rei dos judeus. Verso 32 agora. O Cristo, o rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Perceba, irmãos, que quando Marcos relata, registra o escárnio, a vergonha, a dor, todo o sofrimento de Jesus e a ironia daqueles que o chamavam de rei sem acreditar que ele era rei, Marcos está, na realidade, apontando para a realeza de Cristo. Há uma ironia no texto. A ironia é que aqueles que eles escarneciam da sua realeza, de fato ele era o quê? Rei. Ele podia estar, irmãos, cravado na cruz, mas era rei. Para Marcos, Jesus poderia ter sido rejeitado e morto, mas nesses eventos ele era rei e os seus leitores deveriam vê-lo como tal. Ele poderia estar cravado na velha e sofrida cruz romana, mas ele era o rei dos reis. Para desespero do Império Romano, eles crucificaram o rei que está acima de César. Em seu ministério terreno, preste atenção, em seu ministério terreno, Jesus pregava a vinda do reino de Deus, reino que era diferente do reino dos homens. Por que ele pregava a vinda do reino? Porque ele era rei. João capítulo 18, verso 36 diz assim, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Qual é a implicação disso? Porque é importante compreender que Jesus é rei. Porque é importante compreender a sua realeza. É importante, irmãos, porque a realeza de Cristo, revelada na cruz do Calvário, é um chamado ao serviço. Porque se há um rei, há súditos. Se há um rei, há aqueles que servem a esse reino, e nós somos convocados como súditos a nos submetermos ao reinado de Cristo em todas as questões que envolvem as nossas vidas.
Isso quer dizer, irmãos, que a cruz de Cristo revela que temos que ter uma vida governada por Jesus. E a grande pergunta é: quem governa a sua vida? Quem é que dita as regras? Uma vez que você está diante de um rei que foi crucificado, uma vez que o rei revela sua realeza em um trono chamado cruz e depois ressuscita dos mortos, ele convoca os seus súditos a servi-lo. É por isso que Jesus revela para os seus discípulos o preço do discipulado. Aquele que quiser vir a mim, quiser seguir-me, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Ele é rei, nós somos os seus súditos, os seus escravos, e com amor e gratidão no coração nós temos que servi-lo. Mas como você está servindo a Deus? Como é que você compreende a realeza de Cristo? Para alguns irmãos, Jesus é rei apenas quando ele abençoa, mas maior do que a bênção é o abençoador. E quando nós falamos em servir a Cristo, nós falamos em servir a Cristo apesar das adversidades da vida, apesar do sofrimento, apesar das tribulações. Nós fomos convocados a servir a Deus em um mundo hostil ao Evangelho. Nós somos chamados a servir a Deus em um contexto de pessoas que desconhecem que Deus existe e negam a existência de Deus, mas nós fomos chamados a servir a Deus. Uma pergunta para você: você gostaria que Deus lhe servisse da mesma maneira, no mesmo tom, ou na mesma medida, ou na mesma proporção que você serve a Ele? Eu vou repetir porque talvez você não tenha entendido. Você gostaria que Deus lhe servisse da mesma forma com que você serve a Ele? A gente precisa refletir nessas coisas. Porque nós somos, de fato, irmãos cristãos, secularizados. Nos envolvemos com as coisas da era presente. Temos a capacidade de viver como se o rei não existisse. Mas lembre-se que Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A busca pelo reino de Deus, a busca pelo governo de Deus nas nossas vidas, revela o comprometimento de Deus suprir as nossas necessidades. A grande questão é que nós queremos ter as nossas vaidades supridas, além das nossas necessidades. Mas como é que você tem servido a Deus? Pregar o Evangelho, participar das atividades espirituais, dar um testemunho de Cristo, tanto dentro quanto fora da igreja, faz parte do serviço ao reino de Deus. Pregar que existe um Deus que é poderoso, ser fiel à sua palavra, obedecer cada conselho, cada princípio, cada mandamento, faz parte da vida de um servo de Deus. Vida de obediência, uma vida que contraria muitas vezes a sua própria vontade para se deleitar e se satisfazer na vontade de Deus. É a vida de um servo. É necessário ler as Escrituras e tomar os servos de Deus aqui revelados como exemplo para as nossas vidas. Homens como Paulo, Pedro, João, Tiago. Figuras históricas que marcaram a história da igreja no período pós-apostólico, como Jerônimo de Savonarola, John Huss, John Wycliffe, Lutero, Calvino, Zwinglio, John Wesley. E por que não citar o considerado por muitos, e eu não fujo à regra, o recente Dr. Russell Philip Shedd, que partiu para a eternidade nesse último sábado.
E momentos antes da sua morte, gravou um vídeo dizendo: irmãos, que experiência boa. Mas ele estava com câncer, sentindo dores, e dizendo: que experiência boa sentir que eu estou sendo desmamado desse mundo para me encontrar com o Senhor. Pouco mais de 24 horas depois, ele veio a falecer. Vida de obediência, de servidão a um rei que vale a pena servir. Mas há uma quinta lição aqui. É que a cruz revela que a vida de Jesus foi dada em nosso resgate. Marcos nos revela no capítulo 10, verso 45, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Jesus deu a vida para salvar muitos pecadores. Jesus está dizendo, irmãos, que pagará o preço para libertar pessoas, para libertar pecados, para libertar pecadores, perdão. Resgate aqui era o termo relacionado com o preço pago para libertar um prisioneiro de guerra, um escravo ou alguém sentenciado à morte. Éramos nós, escravos do pecado, sentenciados à morte, mas ele está morrendo na cruz para nos resgatar. Lucas capítulo 4, verso 18 e 19 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restaurar a vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, irmãos, estava dizendo que viera para libertar aqueles que estavam em servidão. Ele faria isso pagando um resgate. E que preço foi esse? A sua própria vida, entregue na cruz do Calvário. Amados irmãos, nós vivíamos de fato expostos no mercado de escravo. Éramos escravos do pecado quando Jesus nos resgatou. O pecado e Satanás, irmãos, não são mais os nossos senhores. Agora somos escravos de Cristo. Você lembra o que Paulo diz quando ele escreve a sua carta aos Romanos, no primeiro verso? Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. A tradução da palavra grega doulos, servo, escravo ao pé da letra. E escravo, quero lhe lembrar, não tem vontade própria. A vontade do escravo é a vontade do seu Senhor. Sexto lugar, a cruz revela que Jesus bebeu o cálice da ira de Deus. O cálice da ira. Jesus, irmãos, ele aceita a vontade do Pai. Ele aceita a vontade do Pai em beber o cálice. E este cálice era o cálice da ira de Deus. Ele bebe o cálice da punição retributiva de Deus. A justa ira de Deus que pune o pecador, lançando para a morte eterna, foi derramada sobre ele. Eu quero lhe chamar o detalhe. Por trás do abandono dos discípulos estava uma ação divina de julgamento. Preste bem atenção. Por trás daquele evento em que os discípulos abandonam Jesus por ocasião da crucificação, estava uma ação divina de julgamento. Em seguida, o próprio Deus o abandona. Perceba que por ocasião da cruz, os discípulos abandonam Jesus. E em um momento seguinte, Jesus diz: Deus meu, por que me desamparastes? Os discípulos abandonam Jesus. E mais agora, irmãos, o próprio Pai abandona Jesus. Naquele momento, daquele grito agonizante, ele sofre não só o abandono dos homens, mas também o abandono do próprio Pai. Ele é separado dos homens, mas ele também sofre a separação do Pai.
E porque, irmãos, ele sofre a separação do Pai, nós que cremos nele, jamais seremos desamparados pelo Pai. Ele sofreu a separação no nosso lugar. E isso significa beber do cálice da ira de Deus. Jesus sofre o dano. Jesus morre fisicamente. Jesus morre espiritualmente. Quando o Pai abandona o Filho na cruz do Calvário, entenda uma coisa. Por um momento na história, na eternidade, o Pai abandona o Filho. O Filho é totalmente abandonado pelo Pai. Ele sofre a ira, a punição pelo pecado da humanidade. E quando ele sofre a separação do Pai, ele está sofrendo para que nós pudéssemos nos aproximar do Pai. A punição dos nossos pecados estava sobre ele. Eu quero dizer a você que Jesus sofreu abandono para que nós fôssemos acolhidos por Deus. Você já sentiu aquele momento de que parece que ninguém gosta de você, todos lhe abandonaram? Você já passou por aquele momento de solidão? O pai abandonou, a mãe abandonou, o filho abandonou, os amigos mais próximos lhe abandonaram? É possível, porque nada nos garante que teremos a fidelidade dos homens do nosso lado para sempre. É possível que uma mãe abandone o filho. É possível que um filho abandone o pai ou a mãe. É possível que o marido abandone a esposa e vice-versa. Mas para aqueles que entregaram a vida a Cristo, é impossível sentir o abandono do Pai, porque Cristo sofreu em seu lugar. No dia em que você se sentir abandonado, no dia em que você for abandonado por alguém, lembre-se que aos pés da cruz você encontra abrigo, você encontra acolhimento. Lembre-se que Jesus morreu para lhe chamar para perto, para lhe trazer para o salão real, para lhe trazer para as câmaras do rei. Amados irmãos, a cruz de Cristo é terapêutica. Ela alcança as necessidades mais profundas da nossa alma. Aos pés da cruz, um órfão encontra um pai. Aos pés da cruz, o solitário encontra um pai, um irmão, uma família. Aos pés da cruz, nós nos aproximamos de Deus em uma relação íntima que repercute na vida eterna. Sétimo lugar, a cruz de Cristo revela o estabelecimento de uma nova aliança. E nós sabemos disso porque Marcos relata a última ceia que Jesus teve com os seus discípulos. Ele diz que Jesus tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos dizendo: tomai, este é o meu corpo. Ele deu graças sobre um cálice e o deu a eles. Eles beberam e Jesus disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Naturalmente, irmãos, todos os leitores de Marcos, todos os leitores cristãos de Marcos conheciam a ceia. E ele escreve ou descreve uma situação de uma forma que mostra que ela comemorava a celebração de um pacto que cumpria a profecia de Jeremias capítulo 31, verso 31, que diz assim: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Naquele momento da crucificação, Jesus está iniciando uma nova aliança. Um novo momento em que a graça seria derramada de maneira mais abrangente, que o Espírito Santo seria dado em sua plenitude. E essa aliança, irmãos, foi feita pelo sangue de Jesus. Sangue esse cujo derramamento foi o meio pelo qual as pessoas seriam colocadas em um relacionamento correto com Deus.
o instrumento pelo qual o novo povo de Deus viria a existir. Na cruz do Calvário, Deus ganha um novo povo. Não mais Israel, mas agora igreja, formado tanto por judeus quanto por gentios. Uma nova aliança. Entenda que nós desfrutamos de um novo relacionamento com Deus. E esse relacionamento, irmãos, o que mais me chama a atenção, e o que mais me deixa de boca aberta, estupefato, é que é inquebrável. Se fosse possível, um regenerado, um salvo de verdade, aquele que fora lavado e remido pelo sangue de Cordeiro, se fosse possível ele dizer: eu não quero ir para o céu, eu abandono essa aliança. Se fosse possível isso, mesmo assim, Deus não quebraria a aliança, porque foi Ele quem firmou na cruz do Calvário. Você está seguro nas mãos do Senhor, entenda isso. E apesar da viagem ser turbulenta, a chegada é certa, porque Deus tem uma aliança com o seu povo, Deus tem uma aliança com a igreja. Repetindo o exemplo, um homem pode quebrar a aliança com a sua esposa pode quebrar a aliança com o seu esposo, dois homens de negócios podem quebrar o acordo que firmaram entre si, mas Deus nunca, jamais, de maneira nenhuma quebrará a aliança com o seu povo. Por fim, a cruz revela uma ressurreição triunfante. Uma ressurreição triunfante. Marcos, irmãos, não conclui as suas palavras na crucificação. Ele deixa claro para os seus leitores que seu Senhor crucificado ressuscitou em triunfo. Amados irmãos, o fim não é uma tragédia terrível, mas uma grande vitória. A história não termina na cruz, ela conclui na ressurreição. Ela tem a sua continuidade na ressurreição. A ressurreição caracteriza o estado de exaltação de Cristo. A temível morte não foi suficiente para barrar os planos eternos de Deus. Cristo, diz os evangelhos, afirma Marcos, ressuscitou. Isso possibilitou a ressurreição da morte para a vida de todos aqueles que creram no Cristo crucificado. É o que Paulo diz em Efésios capítulo 2. Ainda citando o apóstolo Paulo no capítulo 5, verso 18 de sua carta aos Romanos, Paulo diz que em Cristo fomos vivificados. Ora, se Jesus tivesse morrido na cruz, e ponto final, alguma coisa teria errado. Se não tivesse havido ressurreição, a conclusão era que aquele que morreu seria um pecador. Mas uma vez que ele ressuscitou dos mortos, ele vence a morte, porque ele era um homem santo, sem pecado. Amados irmãos, aqui eu encerro. Se Jesus morreu na cruz do Calvário, revelando tudo isso e mais um pouco que eu já lhes falei, e ressuscitou dos mortos, significa então que a cruz aponta para esperança.